Oi pessoal, como é que vocês estão? Acabamos o nosso segundo dia, o nosso segundo módulo. E aí, o que vocês acharam? Não esqueçam de comentar, de dar a opinião de vocês. Esse formato de treinamento fica mais fácil. O que vocês acham? Não deixa de estipular essa comunicação com a gente. Esse módulo nós vimos câmera, performance, funcionalidades excelentes do nosso novo Galaxy S26. Nós vimos vídeo na horizontal, nós vimos possibilidades artísticas, profissionais, pessoais. Nós vimos sobre o Nightography, que incrível você poder gravar e fazer os vídeos com aquela qualidade, mesmo sendo à noite. Processador, para quem gosta de jogar, quantos exemplos, quanta dinâmica. Nós vamos trazer para a realidade do nosso cliente, no workshop, essas vivências. Eles precisam deste fator uau. É isso que vai fazer o nosso cliente tomar uma decisão. Hoje nós vamos continuar. Nós temos aí um conteúdo incrível que o nosso amigo Caio vai explicar, que é sobre a conexão, melhorar a experiência de som, melhorar a experiência com o nosso Buds 4. Essa junção do Galaxy S26 com o Buds 4, aguardem, vocês vão ver que incrível que é a tecnologia dessa duplinha juntos. Caio, pega daí. Fala pessoal, tudo bom? E aqui continuando um pouco do nosso conteúdo, vamos falar agora sobre Galaxy Buds com o nosso lançamento, que é o Galaxy S26. Mas quais são os pontos principais que o nosso cliente tem que ter um entendimento e que a gente tem que passar de maneira comercial para conseguir acarretar numa venda ou mesmo tirar as dúvidas dos nossos clientes que fizeram a aquisição? Vamos dar uma olhadinha em quais são essas informações. Então aqui a gente tem o primeiro ponto, ecossistema Samsung com a parte de som que acompanha o seu dia. O Galaxy Buds 4 ele é um produto feito para a utilização dos nossos clientes, independente da situação. Então, com o kit completo do smartwatch, com o nosso telefone, ele garante o máximo da informação e da integração, que aqui nós vamos colocar som que se adapta ao seu ambiente. Então, independente do que estiver acontecendo, nós temos uma tecnologia que é o cancelamento de ruídos adaptativo. Que, muitas vezes, qual é a maneira mais prática de explicar isso para o nosso cliente? Praça de alimentação, nos shoppings. Muitas vezes no ambiente do almoço tem aquele burburinho da própria praça. Pessoas conversando, pessoas almoçando, fazendo seus pedidos. Mas se acontece alguma coisa, um prato cai, uma criança começa a chorar, é como se o fone de ouvido entendesse o ambiente ao seu redor. E a partir daí, ele consegue emitir uma onda que faz o cancelamento desses ruídos, seja ele frequente ou seja ele esporádico. O que permite que para o nosso cliente, que esteja assistindo uma série, esteja assistindo uma reunião, ou mesmo esteja focando no seu horário de almoço, consiga uma experiência muito mais imersível e com muito mais qualidade. Então quando a gente passa aqui em relação aos nossos conteúdos, chamadas mais claras, porque anteriormente os fones de ouvido do mercado não tinham tantos microfones para a parte de captação, o que infelizmente não dava uma experiência tão imersiva na parte de qualidade de ligações. Hoje, o Galaxy Buds ele conta com a maior qualidade e tecnologia dos microfones embutidas. Então, dentro de uma ligação, nós conseguimos focar na parte vocal e secar aquele burburinho do nosso redor, o que permite que os nossos clientes, independente do ambiente, consigam ter uma videochamada ou uma ligação clara e sem dor de cabeça, para a parte profissional ou mesmo seja para a parte de conversação com a sua família. Experiência imersiva, que é aquilo que nós já havíamos comentado. Para aquele cliente que tem um Galaxy S26, poucos acessórios encaixam tão bem, juntando a qualidade, ergonomia e conforto que os nossos produtos trazem para o mercado. E claro, quando a gente faz um kit do Galaxy Buds 4 com o Galaxy S26, nós temos as principais ramificações que nós temos aqui. Som imersivo com nosso cancelamento de ruído,
conexão automática, que garante que o cliente que acabou de fazer a aquisição na loja, ao abrir a caixinha do produto, já vai procurar o sinal de pareamento com o seu mais novo Galaxy S26. Chamadas mais claras e o controle direto pelo smartphone, permitindo uma equalização dos nossos conteúdos, porque cada um tem uma demanda e uma necessidade sonora. Então, se porventura o grave não é tão forte no seu ouvido, ou às vezes você prefere um médio mais bem definido, você consegue fazer uma equalização prévia no seu telefone. Isso permitindo o quê? Um resultado profissional e muito mais personalizado para que os nossos clientes possam apreciar aquela música ou mesmo ter aquela reunião. E aqui quando a gente coloca os principais pontos, que é o som imersivo, conexão automática, chamadas mais claras e controle direto pelo smartphone. Se você vai ter uma tela incrível, a câmera poderosa, faz sentido ter um áudio que acompanhe essa experiência. Porque na Samsung nós sempre temos esse parâmetro, tanto por questão de captação de conteúdo, quanto por questão de reprodução do mesmo, sempre a melhor qualidade. Então, quando nós colocamos em relação a argumentos de venda desse produto, o que nós podemos frisar para o nosso cliente? Design inovador e muito elegante com resistência à água nos nossos produtos. Um cancelamento de ruído adaptativo que garante que, independente do ambiente, o nosso cliente terá a melhor experiência de imersão. E, querendo ou não, a parte de recursos de inteligência artificial, que estão presentes no cancelamento de ruídos, mas também nas integrações com o nosso telefone. Então, por um simples comando de voz, você consegue acessar os seus contatos, iniciar uma ligação, atender uma chamada, comandos de gestos. Você agora consegue atender uma ligação, rejeitar uma ligação, mandar ele aumentar o volume por questão de voz. É um produto que traz muita tecnologia para algo que antes era apenas conhecido como um acessório esporádico para o uso na academia. Então, pessoal, tenho certeza que juntando esses dois produtos, teremos o pacote perfeito entre tecnologia e inovação, porque Galaxy S26 pede o Galaxy Buds 4. Muito obrigado e qualquer dúvida, pessoal, manda aí no chat, ou melhor, fala para mim, você já usou algum fone com cancelamento de ruído? Porque depois que você se acostuma, você se pergunta como é que viveu sem. Tô certo? Valeu, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês conheceram sobre o Buds 4? O Caio conseguiu demonstrar e explanar esse assunto e vocês viram o que acontece com a utilização desses dois juntos. Depois que o cliente experimenta os recursos do Galaxy S26, ele começa a entender o que o aparelho é capaz de fazer junto com esse fone de altíssima qualidade. Vocês viram que bacana? A questão do ruído, o silêncio, para você usar no trabalho, para você usar na sua escola. Essa junção faz toda a diferença. Depois que o cliente experimenta, ele começa a entender o valor do aparelho. Isso faz parte de um ecossistema porque os dispositivos trabalham juntos. Vocês gostaram? Deixem aí, é muito importante a opinião de vocês. Nós precisamos saber como atingir, como chegar em vocês e como ajudar a melhorar o nosso dia a dia através da experiência do Galaxy S26. Estamos combinados? E aí vem uma perguntinha muito importante. Por que escolher o Galaxy S26? Coloquem aí também nos comentários o que chamou mais a atenção de vocês. Por que vocês escolheriam? Por que alguém da família de vocês, com essas explicações, escolheriam? Vocês fizeram um teste já? Façam um teste com alguém próximo a vocês. Expliquem já alguma das funcionalidades que vocês aprenderam e veja a reação dessa pessoa. Mas vamos lá, por que escolher o Galaxy S26, pessoal? Porque existem alguns pilares. Esses pilares, eles estão ligados à inteligência para o dia a dia, à criação sem limites, à experiência premium em cada detalhe e a potência que acompanha o ritmo do nosso cliente. Um smartphone, gente, nós escolhemos, e por que seria o S26? Porque ele vai combinar inteligência artificial, câmera profissional e um desempenho poderoso
em um ecossistema conectado para transformar a forma com que você usa o seu smartphone todos os dias. Então, resumindo, num fechamento para o nosso cliente, nós que estamos ali na linha de frente, com esse poder de convencimento através da demonstração e da experiência, não é apenas um smartphone, é uma ferramenta para criar, trabalhar, explorar e se conectar. Tudo em um único dispositivo. Obrigado pelo dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha contribuído e facilitado para vocês. Eu espero que este conteúdo, entre muitos outros que nós vamos criar, para facilitar aí o nosso dia e criar mais conexão com o cliente. Porque é isso que vai fazer toda a diferença no seu fechamento. Eu tenho certeza que a partir daí, vocês vão ter um conteúdo rico e promissor para aplicar no dia a dia no nosso workshop. Nós vamos ter algumas considerações finais com a Renata, que ela vai passar aí um pouco mais, só para brifar, né, e deixar a gente realmente bem consciente do nosso papel neste workshop Galaxy S26. Eu sou o Thiago Serafim e fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Só para reforçar, algumas pessoas chegaram depois, né, que a gente começou a falar, explicou bastante sobre o conceito do que é o workshop no início. Então, né, para deixar todo mundo dentro do mesmo contexto aqui. A partir da semana que vem, então, para deixar, né, de novo, fique muito claro isso para vocês. Vocês vão começar a receber clientes nas unidades com agendamento, tá? Teremos um treinamento à parte ainda para orientar vocês como é que vocês vão receber esse cliente, mas é muito importante que vocês que estão presentes aqui estejam aptos a receber esse cliente. Então o cliente ele vai chegar lá com um agendamento, procurando vocês para saber sobre determinado assunto, seja o módulo performance, ou câmera, ou IA. Tá? Então, quando o cliente, né, um cliente com agendamento, um cliente deste workshop chegar na unidade, a gente não vai sair falando sobre tudo. A gente vai entender o contexto, o que ele quer saber e focar com ele o assunto que ele chegar procurando. Tá? Então, essa primeira sessão aqui foi uma sessão presencial, onde vocês tiveram a oportunidade de estar com os meninos aqui. A gente ainda vai fazer alguns módulos online, né, para as demais praças, mas se vocês quiserem participar de novo dos módulos online para se sentirem mais confiantes em relação ao conteúdo, fiquem à vontade, tá? Ramon, aí você compartilha o convite com eles também. Porque assim, informação, quanto mais melhor, né? Quanto mais a gente escutar, quanto mais a gente ouvir, mais internalizado isso vai ficar. Então, é super importante que vocês entendam o papel de vocês dentro desse workshop. A gente está falando de experiência prática, promover a experiência prática para o cliente, tá? Então, vai ter visitas, vocês vão receber visitas aqui em off, tá bom? Vai ter gente chegando lá, tá? Exato, tem muita gente recebendo visita já, o pessoal de Lau. Isso aqui é um projeto que faz parte do time de Lau. Tá? Só para vocês entenderem a importância, você receber umas visitinhas lá. Bebi. Então, fica a dica. Então, assim, pode ser que vocês recebam pessoas lá falando que tem um agendamento justamente para entender se está todo mundo alinhado. Tá? Esse material, ele tem bastante texto porque é um material para vocês. Para que vocês tenham ele ali na prática, justamente para ser um guia mesmo. Esqueci qual que é o fluxo aqui. O cliente, por exemplo, receber o e-mail que o cliente vai me procurar X dia, X horário. Pega o material, o cliente ele vai falar, ele quer saber sobre dá uma olhada no checklist, qual é o passo que eu preciso seguir com ele, o que eu não posso deixar de fazer, tá? Porque é super importante isso.